Hoje nós estamos com uma convidada especial. Eu agradeço muito a presença da Regiane aqui. Tudo bem? Não, tudo bem, Paty. E nós vamos falar sobre o assunto barras de Axis. E é com ela, Vanessa Moreno. Gratidão. Tudo bem, Van? Muita gratidão por estar aqui, pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês e falar desse tema incrível que eu amo, que é barras de Axis, que é Axis Consciousness, esse universo incrível aí que tem de ferramentas. Todo mundo quando te vê, Van, e eu tenho essa liberdade aqui para falar, é assim, quando a Vanessa chega, ela é luz e ela já traz alegria. Então o mantra do Axis, que como que é? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Esse mantra vem já na minha cabeça a foto da Vanessa. Então, porque ela vive essa experiência, ela traz na vida dela essa alegria de viver e a alegria que transforma. Eu gostaria muito que todo mundo te conhecesse, não pelo que você é agora, tem um livro, você faz um monte de coisas incríveis, mas aquela Vanessa que começou lá atrás como DJ. Conta um pouquinho pra gente. Essa é nova. Então, eu sempre, desde nova, tive essa veia artística. Então, participava de concursos que tinham na escola, de dança, de teatro, de música, cantava. Nossa! Participei de um concurso também de canto. E aí no meio disso, na adolescência, veio essa paixão pela música, através de back vocal que eu fazia em bandas de rock, gente. Ai, eu lembro disso. Cara, é muito diversificado, né, essa coisa. E aí veio o DJ ali lá por 2006, acho que foi, 2005, e eu toquei até 2012, né? Então toquei na Bahia, toquei aqui em Rio Preto, aqui na região, tocava, mas aí eu fui fora para inaugurações de Budweiser, né? As festas que tinham de cerveja e tudo mais. E em 2012 foram as últimas festas que eu fiz e eu comecei assim a repensar, porque era um ambiente maravilhoso, porém tinha muita coisa que rolava ali, né? De bebida, de tal. E aí em 2013 eu comecei a olhar para esse olhar de autoconhecimento, fui participar de alguns grupos e desenvolver algumas habilidades ali. E aí foi onde eu deixei, né? Eu deixei a música, porém tenho vontade de voltar num outro formato, né? Em outros eventos de outra linha. Gente, né? Ó, que é o Instu. A Vanessa chega aqui, uma DJ, e eu sempre falo para os alunos o seguinte: balada meditativa, vai ser com ela agora. Acompanha nossas redes para saber a data e horário que vocês vão vir para balada meditativa. Adorei, novos projetos agora estão por vir. E aí, nisso, eu comecei a desenvolver ali, né, essas habilidades e capacidades, né, mediúnicas, enfim. E aí vim a conhecer com esse grupo o Reiki, e comecei a fazer o Reiki. E quando eu tava fazendo o mestrado de Reiki, foi, eu acho que em 2015, 2016. Me apresentaram barras de Axis através da minha mãe, que ela tinha feito o curso e ela veio trazer, né, pra mim, ó, filha, você já é reikiana, você já trabalha com reiki, então como seria você conhecer uma nova técnica e tal? E eu, tá, aí comecei a receber as barras, comecei a perceber algumas mudanças, mas era meio, assim, ficava... Será que é verdade? Não sei, acho que não pode música. E assim, eu gostava da música, já num todo, e o reiki pode, né, você adiciona o som. E barras, como é uma... que depois a gente fala um pouquinho a respeito, mas você não pode incluir a música, senão ela inibe a liberação que é feita ali. Então a frequência externa da música acaba... Então, ok, falei tudo bem, vamos recebendo. Aí fui fazer o curso em 2017. Veio uma moça pra cá, pra Rio Preto, de São Paulo. E aí fui, conheci, comecei a aplicar, atender com reiki, com barras. E foi um caminhar aí, né, que fui mudando. Nesse processo meu de reiki, eu tinha muito julgamento do que eu tinha feito
como DJ, né? De estar na balada, beber, e fumar e taranã. Eu era extremamente rígida, então, e julgadora. E eu percebi que com o Access isso foi dissolvendo. Eu comecei a olhar para esse passado não mais com aquela carga de peso de onde já se viu, coisa errada, e sim como uma experiência que eu vivenciei. E o que mais é possível a partir de aí, né? A partir daí, quantas pessoas eu posso contribuir que estão, às vezes, nesse cenário e que podem, enfim, escolher diferente. Tudo é possível. Então, às vezes, até a própria família, na época, falava: ixi, Vanessa, não tem jeito agora. Só festa, só balada, pra lá, pra cá. E, de repente, a coisa muda o cenário, né? Então, a gente sempre tem escolha. A gente sempre olhar e falar: ok, às vezes é uma fase, é um período, é um processo que a pessoa está passando, mas que ela pode, sim, mudar tudo e criar uma vida completamente diferente, né? Incrível, né? Incrível a tua história, incrível olhar para isso, né? E, Wanda, explica pra gente, assim, o que são as barras de Access? As barras, elas são pontos específicos ali na cabeça. Então, é uma técnica terapêutica que toca nesses pontos e conforme o profissional vai tocando, formam barrinhas. Então, são barrinhas energéticas. Tem essa descarga eletromagnética que vai liberando. A gente usa uma analogia do computador, que é como se você apertasse o delete e liberasse aquele lixo eletrônico, aquela carga que não serve para nada. Então, assim, barras não apaga a memória. Tem gente que fala: mas você vai apagar as informações que eu tenho? Não, você vai apagar aquela carga que tem ali em volta, que às vezes a pessoa vai pro evento que ela experienciou lá no passado e ela sente tudo de novo. Então, por exemplo, ela teve um trauma, um abuso, alguma coisa, e quando ela vai para aquilo mantém, né? Tem controle sobre ela até hoje. Então, com as barras, vai liberando essa carga e a pessoa vai ter a memória, porém, aconteceu isso, aquilo, sem mais aquele sentimento, aquela emoção, aquela descarga de cortisol, de adrenalina que vem para o corpo quando ela tem aquela memória. Então, vai liberando, não é nada invasiva, não tem contraindicação, então todas as pessoas podem receber, é uma coisa assim bem fácil de se aprender. Eu falo que é só, tem a colinha, que as meninas às vezes ficam: não, mas eu não vou levar a colinha, eu tenho que decorar. Não tem que decorar, você olha onde ficam os pontos, vai lá, toca, dá o comando em cada ponto, e aí ela vai dissipando esse estresse, toda essa parte que tem ali no mental, e por isso que ela tem os benefícios de melhorar a concentração, de trazer essa sensação de relaxamento. E tem as pesquisas, né? Tem as pesquisas que foram feitas em 2015, teve a primeira do Dr. Jeffrey Fanin, que ele pegou e pegou 60 pessoas e fez o eletroencefalograma. E aí depois deitaram para receber barras e fez o eletroencefalograma de novo. E ele conseguiu mensurar ali, ele ficou espantado porque ele já estudava as mentes, estudava o trabalho da meditação na mente. E ele ficou espantado porque ele nunca tinha visto uma mudança tão rápida assim em pessoas normais. Não era nenhum praticante ali, né? E aí ele falou, ele conseguiu ter mais ou menos, mensurar que 2 horas de barras, não, ao contrário, 2 horas de meditação equivale a 1 hora de barras. Então, se você receber 1 hora de barras, equivale a 2 horas de meditação profunda. Porque na hora que você toca e a coisa vai fluindo, vai baixando essa atividade cerebral e geralmente a gente funciona aqui no beta, né? Esse estado de atividade, alerta, porém, você se mantém em beta, que é o que está acontecendo, as pessoas não conseguem mais desacelerar, isso é mega prejudicial. E aí você vai, por isso que a gente recomenda tanto meditação, essas práticas integrativas para facilitar, né, a vida da pessoa. E aí, conforme você está ali tocando, dando o comando e as barrinhas estão correndo, vai descendo para alfa,
vai descendo para teta, e em alguns momentos chega a delta, que é aquele estado que as pessoas ficam às vezes em coma induzido, que às vezes até ressignificam, né, aquela coisa que a gente ouve falar que foi e voltou e teve uns insights, teve uma clareza e parece que, né, uau. Então, por isso que é tanto benefício que a gente fala, meu Deus, como pode melhorar, né? Olha só, e por que, e você citou agora há pouco que a música em si, ela não é uma orientação de barras de Axis. Por quê? Então, eles falam que essa frequência, que a música, se for, por exemplo, uma cachoeira, você tá correndo as barras ali e aí você tá com um som natural. Esse som feito, ele tem essa onda e essa vibração que o que acontece? Ah, mas não pode de jeito nenhum? Nós estamos aqui num evento, igual já aconteceu, eu apliquei barras em eventos lá no Congresso Zen e tem coisa acontecendo. Então, assim, não é que você tem que isolar toda a acústica, mas para você ter um efeito 100% e conseguir liberar e acessar ainda mais para essa coisa aí, você é ideal o cenário de sem uma frequência externa induzindo, porque aquela informação que poderia sair com essa, é como se, por exemplo, se eu pôr uma Enya, coloca uma Enya e vamos ali aplicar barras, é como se essas coisas que poderiam ir, elas ficam camufladas com essa frequência. Né? Então, é mais ou menos isso, mas assim, mas não pode. Se não tiver o cenário ideal, faz de qualquer forma, porque assim, de qualquer forma vai funcionar. Só não vai ser tão efetivo como seria se tivesse nessa coisinha sem estímulos, sem estímulos externos. E você comentou para mim que existem muitos métodos ou ferramentas. Conta um pouquinho pra gente. Vamos falar da Axis. Então, assim, barras de Axis é uma técnica de Access Consciousness. O Access Consciousness, em português, significa acesso à consciência, que é esse conjunto de ferramentas, processos energéticos, corporais, verbais, que foram desenhados para te trazer mais de você, para ir liberando todas as cascas e camadas que a gente tem aí de julgamento de certo e errado, de coisas que deram certo para outras pessoas, só que o que realmente é você aqui? Quem realmente é você? Se você não tivesse o ponto de vista externo de todo mundo que falou, tem que ser assim, Vanessa, não pode, isso aqui é errado, isso é certo, você tem que seguir esse caminho, eu vejo você assim. Não é que a gente não vai receber a informação, e ok, a gente agradece toda a contribuição externa, porém, essas ferramentas vão liberando essas informações para que você acesse mais de você e consiga ser você na totalidade. Tem até um livro do Dr. Dan Heer, porque os fundadores de Axis é o Gary Douglas e o Dr. Dan Heer, que eu tive o prazer de conhecer, são incríveis, assim, uma energia uau. E aí, ele fala muito, né, sobre isso. Ele tem o livro Sendo Você Mudando o Mundo, que eu super indico. Eu falo que é um livro de cabeceira para você estudar, porque tem muita ferramenta lá, muita informação e tudo converge aí nesse lugar de ser você. Quem realmente é você? E aí tem os comandos verbais que a gente usa, que são as perguntas aclaradoras que a gente faz para abrir. Então, como pode melhorar tudo isso aqui? O que mais é possível agora para minha vida que eu ainda não considerei? Porque a gente é muito condicionado e muito preso nessas projeções, conclusões e definições. Então, se eu estou indo para um podcast, né, eu vou conversar, e como eu devo me perguntar, qual é a forma? Não, se eu não tivesse nenhuma conclusão aqui, nenhuma definição de como eu deveria, o que eu poderia contribuir e receber aqui, se eu não tivesse tão fixa, tão rígida. E a gente, às vezes, acaba vivendo nessa rigidez por muito tempo, até descobrir outros caminhos. E eu acho que, assim, não só o Axis como as terapias integrativas, elas contribuem muito justamente para isso, para a gente acessar mais desse ser, para a gente se conhecer mais de verdade, né? E não o que a gente achou que era, né? É muito... Nossa, e você
representa super isso, você é super atuante nas suas redes sociais, @Vanessa Moreno _. BR, Vanessa Moreno BR. Então vamos lá de novo. Então qual que é teu Instagram, Van? É Vanessa Moreno BR. Pronto. Brasil. E você atua, você conta bastante histórias, faz bastante movimento. É uma técnica, né? Dá para ser feito online? Não. Então, as barras, no caso, não. O Axis, ele tem técnicas que a gente pode aplicar online, mas barras de Axis é somente presencial. Teve até uma onda aí de pessoas querendo vender online, e aí, assim, não pode. Ele fala que pode ser que até funcione, né? A gente sabe que pode ser que funcione, mas é um toque, é uma interação de corpo com corpo. Então, requer esse toque o toque é curativo, né? Então, quando... Ponto só na cabeça, Vanessa? Não. Tem o início, a gente começa com um ponto na cabeça, depois tem um ponto nos pés e um ponto nas mãos. Esse é o início, que a gente pode fazer uma versão simplificada, às vezes quando vai para evento, que não dá para a pessoa ficar deitada, você só pega aqui na cabeça e nas mãos. Sim. E o restante dos pontos são todos na cabeça. E cada ponto está ligado a um aspecto. Então, tem a área que trabalha no ponto do dinheiro. São todas as considerações que a pessoa tem sobre ganhar dinheiro, não é sujo, fica arrogante, é motivo de briga, ouviu, tudo isso tá ali. Na hora que o profissional toca, ele vai fazer essa liberação dessas conexões de envelhecimento. Tem o ponto da paz e calma, da alegria. É uma delícia. É completo, né? É completo. É integrativo. Isso. Van, uma outra questão, o Instituto Instu é uma escola de terapias integrativas. O objetivo do InstuCast, o podcast do Instu, é trazer informação para o público, pessoas desmistificarem muitos conceitos e realmente se conhecerem através do autoconhecimento e do conhecimento, falando com profissionais da área. E nós sabemos que as barras de Axis, elas precisam, você pode fazer cursos com a Vanessa, pode fazer cursos, mas ela tem regras, esses cursos. E os fundadores, eles ficam nos Estados Unidos, é isso? E você precisa ter uma autorização para você poder dar cursos. Então, não é porque você fez um curso de barra de Axis que você pode reproduzir para outras pessoas o seu curso. Você precisa ser inscrito, você precisa ser licenciado. Conta um pouquinho disso. Isso é bem legal falar. Porque essa instituição, que a gente pode chamar uma empresa Access Coaches, ela te credencia como profissional. Então, se você fez o curso, você se torna um profissional de barras, você pode aplicar barras em 180 países aí, pelo mundo todo, como profissional habilitado. Para você se tornar um facilitador, que é a pessoa que ministra o curso, você tem que passar por 3 profissionais de barras diferentes. Então, você tem que beber, né, da fonte desse curso de 3 pessoas diferentes. Aí, a partir daí, fiz os 3 cursos, vou pedir minha licença. Aí você entra com o pedido da licença, tem uma taxa, tem os contratos, e aí você assina todos os contratos, e aí depois disso, depois que você fez essa etapa, porque tem bastante gente que faz os cursos com várias pessoas, e eu já sou facilitadora, eu já pediu licença? Leu o contrato? Porque o contrato tem várias regrinhas que a gente tem que, né? E senão tem multa, $10 mil, uma multa. Então, assim, é muito sério. Super sério. Super sério. E aí, fez o pedido da licença, assinou o contrato, tá ok. Aí sim, você tá habilitada como facilitadora para ministrar os cursos aí, né, no mundo todo. E é incrível. Eu sei que a renovação é anual. Anual. Então, eu gostaria que vocês... Isso tá em algum site? Eu posso
Pode falar no site, qual site? O site accessconsciousness.com. Você entra lá, tem tudo em inglês, mas já tem, né? No próprio navegador. Sim. Ele já traduz para você e você tem todas as informações. Então, quando você buscar um curso, busque com os melhores. E quando você for fazer um curso, saiba, primeiro, a gente tem propriedade intelectual. Você precisa saber que todas as apostilas, livros, tudo a gente precisa entender que existe a propriedade intelectual. Outra coisa que a gente tem sempre que lembrar é que é uma marca registrada e existem marcas e patentes. Então, isso é uma discussão mundial e quando você entra em certas ferramentas, mesmo das terapias integrativas, né, a gente sempre, aqui no Instituto Instu, a gente sempre orienta o aluno. Olha, você precisa saber se isso está correto, se isso é legal. Essa pessoa que realmente vai te dar o curso de barras de Axis está levando a vida com alegria, facilidade e glória? Essa pessoa realmente está registrado lá internacionalmente? Você está tendo um título internacional, mas consta no site da Axis o facilitador? Então, gente, terapia integrativa sim é sério. Nós não estamos falando de energia do pessoal do Good Vibes. Nós também somos Good Vibes, mas a gente sabe o que a gente está falando. Então, a Vanessa Moreno, ela vem hoje aqui para falar desse curso incrível que está transformando realmente a vida de muitas pessoas, né? Ela ministra, ela é uma facilitadora, né? Usando as palavras corretas, ela é uma facilitadora aí do curso de barras de Axis aqui do Instituto Instu, e ela sempre tem essa alegria em compartilhar conhecimento, em fazer eventos. Então, eu gostaria muito, Van, de dar esses minutos finais, então, para você deixar uma mensagem para as pessoas. Ai, que linda! Eu lembrei de uma coisa conforme você estava falando do que o curso traz e tudo mais. Se eu puder compartilhar rapidinho, uma coisa que aconteceu comigo, que assim, eu jamais ia imaginar que isso pudesse, logicamente, não tinha lógica. Eu fui fazer um curso com o Dr. Dan Heer em São Paulo, num cenário assim que não era aquele momento, então em dólar, mas não tem, a família toda na pressão. Como assim você vai? Eu falei, não, cartão de crédito, se ele passar, passou, se ele não passar a gente volta embora, vamos para São Paulo primeiro e ver o que... E aí, chegou lá, deu tudo certo, o cartão passou, fui pro curso, tô lá, é o curso que tem o livro, era Sendo Você Mudando o Mundo, 3 dias com o Dr. Dan Heer, e aí tô lá nesse curso. Quem eu conheço no curso? Tinha uma sala que você ia lá dar teu depoimento. E aí eu comecei a me trabalhar, não, mas é inglês, não vai, fica na sua, para de ser louca, tal, relaxa. E aí eu vou em português, quem sabe lá dentro tem um tradutor? Tinha um tradutor, claro que ia ter um tradutor, o curso no Brasil, que cabeça. Exatamente. Aí entrei, na hora que eu entro, uma moça me recepcionou e eu dei um abraço nela, né? Uau, uma gringa. E aí fui lá falar do curso, como estava sendo pra mim, chorando, né? Que a pessoa emotiva e chora. Aí saí, a gringa de novo, tchau, deu um abraço. Uau, como pode melhorar? No outro dia, ela me chama com uma tradutora para perguntar se eu queria participar da equipe dela do Brasil. A gringa era irmã do Dr. Dan Heer. E eu trabalho com ela ainda. E tipo assim, eu não falo inglês, eu estava em São José do Rio. Qual era a possibilidade disso acontecer? Então eu falo, essa mágica, esse milagre, essas possibilidades que estão disponíveis, que logicamente, se eu ficasse no cabeção, eu não ia nem criar isso, porque eu nem ia pro curso. As limitações, eu ia ficar presa. Você já limita e fecha. E aí eu falei, caramba! Então assim, nunca duvide de você, do que você sabe, do que vibra, porque é isso. Eu deixei fluir o meu ser, né, na totalidade, e as coisas foram fluindo. Então tá disponível isso para todos nós. Para todos nós. É só uma questão da gente se permitir, né, e deixar isso aí. A gente é cheio de dons, habilidades e capacidades únicas. Então, qual é a nossa
a nossa contribuição no mundo, individual, que não é igual a da Paty, que da Regiane. Podemos ter afinidades, mas cada um tem o seu toque. Qual é o seu toque que você ainda não se permitiu acessar? Então, acessa isso e deixa fluir. Que legal. Que linda! Muita gratidão, Vanessa Moreno. Muita gratidão, Regiane. E em breve nós teremos o curso da Vanessa. Então, fica de olho nas nossas redes sociais que vocês terão todas as informações. Gratidão. Namastê. Gratidão.